Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Eu sou o Diego Gazzoni. Eu sou Alexandre Fernandes. E o nosso tema de hoje é como usar as redes sociais pelas instituições do terceiro setor, Alexandre. Dá uma palhinha pra gente. Como é que isso vai funcionar? Eu lembro que num podcast você disse assim pra gente que a gente está experimentando uma nova era, uma era de tecnologia. E eu acho que isso vai bem de encontro com o uso das redes sociais, tá certo? É verdade, verdade. Por exemplo, quem está nos assistindo agora vai estar nos assistindo através de alguma ferramenta, de alguma rede social, né? Hoje a gente tem aí, para você ter uma noção, de 76% de todo o tráfego na internet, ela está monopolizada entre duas grandes empresas. O Facebook e o Google. Tá? O Facebook não é só o Facebook. O Facebook é dono também do Instagram e é dono do WhatsApp. E o YouTube é do Google, né? Exatamente. E o Google, ele tem a página de busca e tudo mais do Google e tem o YouTube. Então, assim, seja você está nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, não importa a origem. Hoje, as redes sociais hoje é uma nova forma, uma nova ferramenta de comunicação. Mas ela é muito mais do que simplesmente uma forma de como você se comunicar. A gente teve um exemplo muito forte no Brasil no último ano, que foi as eleições presidenciais, né? Onde o atual presidente, que não tinha tempo de televisão, teve aquele atentado da facada e praticamente fez sua campanha através das redes sociais. Das redes sociais, de fato. Entendeu? Então, assim, as redes sociais, elas não só são uma forma de você se comunicar, mas é algo muito mais profundo. E é aí que a maioria das instituições erra nesse processo. Então, eu acompanho muito, você sabe que eu tenho um canal no YouTube, e aí tem uma série de pessoas que ensinam você mexe assim, mexe assado, usa o Instagram para isso, o Facebook para aquilo. Só que para o terceiro setor, na minha opinião, e aí vamos ver se eu estou certo, se eu estou errado, você pode falar um pouco mais para a gente, tem a forma de colocar, vou chamar de produto, o que o terceiro setor oferece. Não é a mesma coisa de que vender um tênis, vender uma geladeira, vender uma televisão. É um negócio mais complexo. Então vamos lá. Primeiro conceito que é importante para ficar claro para todo mundo, Diego. A gente não entra numa rede social, estou falando de rede social, Sim. Tá? Não estou falando de internet, estou falando de rede social. A gente entra numa rede social com 3 objetivos clássicos. 3 objetivos. A gente entra para se conectar, para a gente ver o que o amigo está fazendo, para onde que fulano viajou, entendeu? Exatamente. A gente fica bisbilhotando a vida do outro. A gente vai na rede social para se entreter. Ih, caramba. Entreter? Obrigado, me ajuda aí. Valeu. Embolou a língua. Para se divertir, né? Para ver um vídeo engraçado, para ver uma coisa diferente e para se informar. Rede social não é lugar para vender. Você tem que fazer, é um processo para você vender. Você vende hoje pela rede social? Vende. Se vende muito pela rede social hoje. Mas as pessoas não entram no Facebook com o objetivo de comprar uma geladeira. Se ela quiser comprar uma geladeira, ela vai entrar no Google, por exemplo. No shopping já tem um botão e vai botar lá geladeira. E vai vir um monte de propaganda de geladeira. Tá? Mas no caso da rede social, ela está indo ali para... Né? A lógica da rede social é mais ou menos a loja... É um feed, né? Ela vai te alimentando. Ela vai te mandando... Você não sabe qual é o próximo post que vem em seguida. E é engraçado porque isso te estimula a continuar seguindo, vendo o que vai vir, o que vai vir. Até que achou uma coisa interessante que você clica.
Então, existe muita inteligência, existe muita técnica de como você poder usar as redes sociais para gerar sustentabilidade para a sua instituição. Entendeu? E tudo começa em você tendo a sua página. A instituição tem que ter a sua página. Hoje, muitas instituições têm página no Facebook, no Instagram e até no YouTube. Uhum. Tá? Mas usam mal as páginas. Usam de uma forma inapropriada, muitas das vezes. Entendo. E aí a gente pode entender, então, que tá surgindo aí uma nova forma de conectar. E aí você podia falar para a gente, então, quais seriam, de fato, as oportunidades dessa nova forma de conectar? Talvez então, tudo começa com o mais básico, mais óbvio, né? Você, quando está nas redes sociais, você tem que ter um propósito com aquilo. Você tem que ter um objetivo. Estou falando não você pessoalmente, pessoa física. Estou falando uma instituição. Entendeu? Então, por exemplo, durante muitos anos a gente não entrou pesado nas redes sociais. Nós entramos aqui, eu tenho outras áreas de atuação que a gente trabalha pesado com rede social. Uhum. Mas a Viva Lagos, que é a instituição que eu dirijo, não usava as redes sociais praticamente. Sabe por quê? Porque não precisava. A gente tem um modelo de sustentabilidade, um modelo de financiamento, que a gente, sinceramente, tinha outras estratégias para buscar parceiros, para buscar financiamento. Então, assim, como a gente hoje já fazem 13 anos que a gente conseguiu encontrar esse modelo, e a gente pode falar um pouco disso em outro podcast, que permitiu que a nossa instituição fosse 100% sustentável já há 13 anos, desde 2006, entendeu? Mesmo com a crise, com tudo mais, a gente acabou não correndo atrás disso para a Viva Lagos. Mas a gente tem outros projetos, entendeu? Fora da atividade principal da Viva Lagos, que a gente já atua desde 2000 e já tem uns 3 anos, quando essa coisa da rede social ficou mais violenta, que a gente atua pesadamente com rede social. Mas tem que ter tudo, começa com um propósito. E aí o primeiro passo é você construir a sua narrativa, a sua linha editorial. Mal comparando, é você pensar assim, Diego, se você tem uma rede de canal de assinatura, pegar a NET, né, uma rede grande aí de canal de assinatura. Aí você tem lá o canal de esporte, você tem um canal de política, você tem um canal de noticiário, você tem um canal de música, são linhas editoriais. Dentro do canal de esporte, por exemplo, eu gosto muito de um canal que tem na NET que chama Off. Não sei se você conhece. Conheço sim. Aí lá na Off tem surf, tem futebol não tem, é só esporte radical. Tem surf, tem snowboard, tem alpinismo, tem ciclismo, tem, enfim, natação, tem um monte de coisa. Eu vou consumir aqueles produtos que mais me interessarem. Mas eu sei que se eu quero ver alguma coisa de esporte, né, radical, não sei o que, eu vou no Off. Se eu quero ver futebol, eu vou no Sport TV. Se eu quero ver jornal, eu vou num canal de jornal. Entendeu? Band News, Globo News, SBT News, sei lá, qualquer um canal cada vez eu vejo menos canal de notícias, porque normalmente é um muro de lamentações, né? Só problema, nossa senhora. Sério. O fato é o seguinte, quando você tem uma instituição que você entra na rede social, você tem que ter um propósito claro. Eu quero entrar na rede social para divulgar os trabalhos da instituição, para promover a instituição, beleza. Então você tem 2 públicos aí que você vai atender na rede social. Você vai ter que ter uma linha editorial, uma linha de conteúdo, voltado para quem você atende, para os beneficiários da sua instituição. Por exemplo, se você atende pessoas com deficiência, então, voltado para esse público, para as famílias desse público. E você tem que ter uma outra linha editorial voltado para os financiadores, voltado para quem você quer buscar para financiar essa atividade. E às vezes esse conteúdo ele vai meio que se unir, se confundir, e é assim mesmo. Agora, o ponto fundamental é o seguinte:
ninguém entra na rede social para comprar. Você não entra, vou entrar agora no Instagram para comprar, sei lá, uma bicicleta. Você não entra no Instagram para comprar uma bicicleta. Você não sabe nem como procurar uma bicicleta no Instagram. Os stories ou o feed, vai observando, vai bilhotando, como você falou muito bem. Então, assim, e ninguém entra na rede social para doar, com a intenção de doar. Ela vai ter que ser impactada por alguma coisa, por um processo. Desculpa aí que é uma buzina aqui no fundo musical nosso. Acontece. Mas enfim, então eu acho que é isso, Diego. A gente precisa ter mais clareza no uso das redes sociais, tá? E precisa pensar assim, mal comparando, né? Se você pegar, por exemplo, só para citar um exemplo, a Rede Globo, que é a maior rede, enfim, que tem mais abrangência no Brasil. Você tem um programa que é o Globo Repórter, você tem o Jornal Nacional, você tem a novela, entendeu? Você tem a Tela Quente. São programas que muitas das vezes são voltados para públicos diferentes, com propósitos diferentes, entendeu? E você tem que criar os seus programas dentro da rede social. Então, por exemplo, se você atende pessoa com deficiência, você tem que ter um conteúdo que vai ajudar as famílias dessa pessoa com deficiência no lidar com essa pessoa com deficiência. E essa pessoa especial. Como é que integra na família, quanto é que integra na sociedade, entendeu? Então todo esse conteúdo vai criando essas conexões, vai criando um engajamento. E aí você vai ganhando autoridade. Quando a instituição publica conteúdo nas redes sociais, ela vai construindo uma certa autoridade quando ela vai tratando dos temas que são relevantes para quem está acompanhando. Então aí você conectou, você chamou esse pessoal, você encantou essa turma para cá. Então tá feita uma conexão. E agora é hora de uma outra coisa que é comunicar com esse pessoal, né? Alimentá-los da forma correta. Dá para falar um pouco sobre isso? Então, na verdade, é um processo de nutrir, né? Você vai nutrindo. E aí você pode criar uma oportunidade de você ir para um estágio mais avançado desse processo, que é você... vamos pegar esse exemplo que eu dei da pessoa com deficiência. Certo. Beleza. Então você tem uma instituição aqui em Macaé, por exemplo, que faz um trabalho belíssimo há mais de 25 anos com crianças, jovens com deficiência. Trabalho muito valoroso e eles sofrem hoje muito para manter a instituição. Então faz bazar, faz jantar, shows, faz um monte de coisa para conseguir manter a instituição. Tá? O que eu já conversei lá com algumas pessoas ligadas à instituição? Eles precisam criar uma outra estratégia de financiamento e eles podem usar as redes sociais para isso. Qual é a outra estratégia? Em vez de simplesmente ir para a rede social pedir doação, porque é um trabalho que precisa ser feito, é um trabalho que tem valor para a sociedade, tá? Só que muitas famílias que levam os seus filhos lá para ser atendido pela instituição não têm condição de bancar, e eles fazem isso gratuitamente. Você pode entregar valor para as famílias no Brasil inteiro. Olha só que interessante. Imagina você poder ter uma comunidade de famílias, um clube, um portal, um grupo fechado de famílias do Brasil inteiro que passam por essa situação, por esse drama, por essa condição e têm dificuldades com o lidar. Alimentar, fazer higiene, colocar para dormir, integrar com a sociedade, educar. São tantas nuances e cada tipo de deficiência tem especificidades diferentes, entendeu? Que eu te pergunto, será que se a instituição, né, eu falo assim, gente, essa instituição, vocês são, se fosse lutador de jiu-jitsu, de judô, vocês são faixa preta nesse tipo de atendimento. Vocês já fazem isso intencionalmente, com muita dedicação, há 25 anos. Então, é um caso de autismo, como é que lida?
é um caso de síndrome de Down, é um caso... Cada caso é um caso. E como é que lida com cada caso? Entendeu? E como é que você acolhe, como você integra com a família, como você integra com a sociedade. Então, se você está distribuindo esse, mostrando como fazer, tá? Nas redes sociais, e aí você chama para um grupo exclusivo, para a pessoa criar uma comunidade, para as famílias se ajudarem. Às vezes a pessoa precisa desabafar. Precisa um ombro amigo, chorar no ombro de alguém, porque é difícil. Às vezes precisa de uma dica, porque a criança autista está com prisão de ventre. Ou a menina ficou menstruada pela primeira vez e tem uma deficiência. Enfim, e aí é difícil de lidar com essas questões. Sexualidade. Já é faixa preta nisso, já passou por essa situação enésimas vezes. E aí você chama essa sua audiência, esse público que está te seguindo nas redes sociais, para um nível mais profundo de relacionamento e pede uma doação para poder você, entendeu? Para ajudar a manter todo esse processo. Entendi. Quando você recebe algo em troca, é aquela coisa do gatilho da reciprocidade. Aquele instinto natural de reciprocidade. Se você segue um canal, no YouTube, que fala sobre essa situação, que entrega valor, que mostra conteúdo, que te ensina, que não sei o quê, e aí você pode virar membro daquele canal e ter sessões ao vivo para tirar dúvidas com uma especialista da instituição. Você pode ter grupos de debate, fóruns entre mães que estão com crianças com dificuldade. Sim. É lógico que para você poder orquestrar isso de uma maneira exitosa, tem toda uma técnica. Mas cada vez isso está mais democrático. Mas a gente, ao longo desse processo, a gente vai explicar melhor isso. O ponto aqui, Diego, é o seguinte. Eu não sei quantas famílias hoje no Brasil vivem essa realidade, tá? De ter entre um dos seus membros uma pessoa com deficiência, uma pessoa especial. Eu sei que é muito desafiador. Agora, você imagina uma instituição que crie um tipo de serviço, um tipo de produto, entre aspas, para ajudar as famílias, independente de onde elas estejam. Porque, com certeza, tem uma família com uma pessoa com deficiência naquela cidadezinha, lá no sertão nordestino, lá no Ribeirinha, lá no Amazonas, mas que hoje, graças à internet, a maravilha da internet, né, está muito acessível o acesso. Às vezes uma cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, de Minas, do Rio mesmo, mas é uma cidade que não te oferece muito recurso de como você lidar com aquela situação. E aí ela, pela rede social, pelo canal do YouTube, por exemplo, ela pode encontrar uma instituição que vai te ajudar, que vai te abrir os olhos para um monte de técnicas, de macetes, de dicas, que pode transformar a realidade daquela família. E ajudá-la de alguma forma, né? E você pode fazer isso através da rede social. Você tem uma noção, Gil? Só complementando, hoje no Brasil, o Brasil está lá entre segundo, terceiro no mundo, em termos de país, em termos de acesso à internet, às redes sociais. Falando de rede social, né? Certo. E também, pela internet também, já está lá nos top, lá não sei se é terceiro ou quarto, mas enfim, porque é um país continental. Por exemplo, só no Facebook são 140 milhões de brasileiros, dos 210, 200 e pouco, 140, o Facebook tem 140 milhões de pessoas no Brasil conectados com o Facebook, por exemplo. Então, assim, é um mundo de gente. E aí você tem a oportunidade de ajudar as pessoas para além da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. E se você fizer isso de uma maneira, vamos dizer assim, consciente, uma maneira bem desenvolvida, você pode não só ajudar as pessoas, mas também ser ajudado. A instituição também ter essa retribuição das pessoas. Das pessoas, né?
E aí, Alexandre, eu tive pensando aqui, enquanto você falava, uma coisa me ocorreu, é que eu vejo várias instituições postando coisas na internet, mas de forma muito simples, com frases muito simplórias, com fotos muito simplórias. Então, tem uma história de império do conteúdo aí que eu queria que você explicasse para a gente como é que você aplicaria as instituições do terceiro setor num primeiro momento, assim. Como é que já seria inclusive até uma dica para quem nos assiste, né? Na verdade, assim, já vamos entrar num nível mais hard, mais denso do processo, mas tudo bem, acho que o processo é esse mesmo. Tem hoje muita técnica para você fazer isso. A boa notícia é que cada vez mais é um processo mais democrático. Então é impressionante. Vou dar um exemplo para você. Tem um ex-aprendiz que trabalha aqui conosco hoje, que chama Rodrigo. Esse ex-aprendiz, ele é um jovem que nasceu nesse ambiente cibernético pra gente, assim. Ele é nativo digital total. Sabe tudo. E aí o cara aprende por osmose, assim, ele chega perto do computador, parece que ele já está aprendendo, já pega... Rodrigo, precisamos editar vídeo, Rodrigo, não sei o que, jogar mais. Ele fuça para lá, fuça para cá, fuça para lá, fuça para cá e rapidamente aprende. Então, assim, hoje em dia, o conhecimento é algo que está disponível para todo mundo. Hoje a gente tem um processo muito mais democrático. O que as pessoas precisam, e aí é um parênteses, precisam perceber é o seguinte: a gente precisa se tornar ou voltar a um formato, que já foi no passado, de ser mais autodidata. Sair de um modelo tradicional daquela educação muito formal para um modelo hoje que é muito mais fluido de aprendizado, que é você desenvolver, aprender habilidades técnicas e adquirir conhecimentos específicos para realizar uma tarefa, por exemplo, para realizar um trabalho, por exemplo. Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque independente da cidade que você está nos assistindo, tem um Rodrigo aí, entendeu? Tem algum jovem que é curioso, que é inteligente, que quer buscar algo mais com relação a caminhos mesmo de futuro, de vida, de trabalho, e não está acomodado naquela coisa, mas na minha escola, eu estudo em escola pública, e a minha escola pública está sem professor, está em greve, está isso, está aquilo outro. Não, vai lá no Google, vai lá na internet, fuça, pesquisa e acaba aprendendo, desenvolvendo alguma habilidade. Então, eu estou dizendo isso porque a qualidade, né, ela está muito ligada aí hoje a duas coisas, na minha opinião, Diego. A clareza de quem está dirigindo o processo precisa ter, sabendo de onde está e aonde quer chegar. Essa pessoa que lidera, que dirige essa instituição, é bom ter algumas referências, seja aqui do Brasil ou no exterior, entendeu? Pesquisa aí em termos em inglês para ver como é que as instituições lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, divulgam o seu trabalho pelas redes sociais. Pesquisa no Brasil como grandes instituições, Unesco, Unicef, vai lá, entra lá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, pesquisa lá Instituto Ayrton Senna. Benchmarking da administração, né? Exatamente. E aí você vai ver um pouco como é que eles fazem, qual é o modelo, e vai achando o seu. Sim. Isso é a primeira coisa. Quem está liderando esse processo dentro da instituição precisa ter essa clareza. Eu estou aqui no ponto A e eu quero chegar lá no ponto B. Tem um percurso a fazer nisso aí. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, então, essa clareza mostra a sua intenção. Qual é a minha intenção? Não, eu já tenho aqui um modelo, minha instituição já tem um modelo de financiamento, estou tranquilo, então eu quero usar as redes sociais só para divulgar esse trabalho, mostrar para a sociedade o trabalho que eu estou fazendo. Legal, beleza. Tem nada errado com isso. Nada errado tudo com isso. Certo. Agora, não, eu quero usar a rede social para ajudar a minha instituição a aumentar o nível de arrecadação, de doadores, parcerias e ajudar na sustentabilidade. Beleza. Primeira coisa, clareza. Então, eu quero ter isso.
Como é que eu vou fazer isso? Pesquisa aí. Entendeu? Pesquisa como que a gente aqui faz. Pesquisa outras instituições como é que fazem. Entendeu? Como é que você está construindo esse ativo, que é a sua... Caiu uma pena, né? Uma peninha. Um lenço caiu ali do outro lado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, você precisa de um Rodrigo, por exemplo. Suporte, né? Você precisa achar um jovem aí na sua cidade que está querendo aprender e que vai te ajudar nessa caminhada, porque realmente é necessário algumas habilidades para ficar um trabalho de qualidade, como você falou. As novas tecnologias, uma pessoa que domine isso aí. E isso aí, por exemplo, você com um celular, hoje, Diego, você já tem uma qualidade para quem está começando, a instituição que está começando, de poder fazer fotos, filmagens, entendeu? Com um nível de qualidade que, sei lá, quem está no terceiro setor há 10, 15, 20 anos, naquela época você podia comprar a máquina mais poderosa, cara, que não tinha. Sim. Entendeu? Então hoje está muito mais democrático esse processo. Seja pelas ferramentas, seja porque o conhecimento está mais disponível. Entendeu? Às vezes, para quem já é de uma outra geração, já está lá com seus 50, 60 anos, 40 anos, tem alguma dificuldade. Fazer edição de vídeo, como é que eu vou fazer edição de vídeo? Como é que eu vou fazer isso? Então, acha aí para você um Rodrigo. O Rodrigo. Eu achei o meu. Tá certo. Tá. E tem uma outra coisa também que me incomoda. Gente, o Rodrigo está aqui na sala. Bem atrás, eu estou mexendo com ele. E tem uma coisa que não é que me incomoda, mas que eu sou um cara muito observador nas coisas que eu vejo na rede social. E uma coisa que é recorrente é post atrás de post, seja no Facebook ou seja no Instagram, pedindo. E na minha opinião, dentro de todo o contexto que nós tratamos aqui nesse podcast, isso constitui um problema, porque eu não estou retornando em momento nenhum aquilo que você já falou de valor, né? Então assim, na verdade, e a gente vê isso acontecer, infelizmente, muito, né? Eu sei que a instituição que faz isso faz com uma maravilhosa intenção. Conheço uma instituição, por sinal, que faz um trabalho belíssimo e muito valoroso, que faz exatamente essa estratégia. Metralhadora de publicação, de foto, de videozinho, e pedindo. E o número da conta, número de um monte de conta diferente, não sei o quê, um monte de coisa. Então, assim, na verdade, o que acontece, Diego, além dessa questão da reciprocidade, dando que se recebe, você vai cansando a audiência, você vai meio que esgotando a audiência. Exatamente. O meu sobrinho, com 12 anos de idade, falou: só sabe pedir, eu tô cansado disso. Olha. Exatamente. Então, assim, na prática, o que eu acho? Eu acho que o que precisa... Aí é uma questão de estratégia. Sim. De quem está liderando esse processo dentro da instituição. Tá? Então, a estratégia tem que ser o seguinte: você precisa ter frequência, mas com excelência. O que é isso? Vamos pensar o seguinte, Diego. A gente deu exemplo em algum, não sei se foi nesse podcast ou em outro podcast, sobre você ter uma narrativa. Eu falei de canais de televisão, falei de programa. Foi na semana que passou. Não foi nesse, não? Eu acho que eu falei nesse podcast. Você falou da narrativa propriamente dita. Isso, mas enfim, vamos lá. A gente está falando tantas vezes, né? Repete as coisas. Mas vamos lá. Hoje você tem, vou pegar a Rede Globo como exemplo. Opa, foi nesse. Foi nesse. Foi nesse episódio. Desculpa, foi nesse. Não, faz parte, acontece com as melhores famílias. Você tem que ter, por exemplo, se o Jornal Nacional, para citar um exemplo, que é um jornal muito conhecido, acontecesse, olha só a situação, se o Jornal Nacional acontecesse de vez em quando o pessoal lá da Globo achasse que tinha uma notícia importante, eles não iam conseguir construir uma audiência. Por quê? Porque ele não educava as pessoas que todo dia, a determinada hora, tem lá o Jornal Nacional passando esse tipo de informação. Quem gosta vai lá e assiste. Sim. Não é isso? Uhum. Então,
O outro lado é a mesma coisa. Se na Rede Globo fosse o dia inteiro o Jornal Nacional, e acaba que vai ficando meio repetitivo os assuntos, você também não aguenta mais ver isso. Entendeu? Uhum. Por isso que o formato de negócio do canal aberto para o canal de assinatura é diferente. Mas não quero entrar nessa discussão agora não. O que eu quero deixar clareza aqui para todo mundo é o seguinte: por que tem a novela? Por que tem o Jornal Nacional? Por que tem a Tela Quente? Por que tem o Zorra Total? Por que tem o desenho? Por que tem essa variedade de... diversificação. Essa né? diversificação. Fátima Bernardes, aquela coisa toda. E, gente, olha, eu não vejo canal aberto, não é só a Globo, não. Não vejo canal há muito tempo. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes eu percebi que é só má notícia. Jornal, então, é só má notícia. Você vai ficando meio deprimido. Mas vamos lá. Por que tem essa diversificação de conteúdo? Porque a gente vai assistir para se informar e se entreter. Na rede social você ainda tem um outro elemento que é se conectar, que a televisão você não consegue conectar. A televisão você para ali na frente, liga e você assiste. Você não pode, hoje, né, você vai lá e mandar um dislike para a notícia. Né? Mas enfim, a questão básica é essa. O que você precisa achar? Você precisa achar um equilíbrio da frequência. Então você não quer sobrecarregar a sua audiência com milhares de posts todo dia e aí a pessoa fica de saco cheio que não aguenta mais aquilo. E ao mesmo tempo você não pode publicar de vez em quando. Você tem que ter uma frequência. E qual é a frequência ideal? Eu diria que hoje pelo menos um conteúdo por dia. Qualquer coisa por dia, né? Aí que nós vamos lá. Obrigado por essa pergunta. Qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O qualquer coisa, lembra aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? Que, seu coelho, para onde... como é que ele fala? Para onde dá essa estrada, alguma coisa assim, né? Aí ele pergunta assim, eu acho que é isso, não estou bem... Eu sei que a frase é essa. O coelho pergunta assim, mas Alice, você quer ir para onde? Não sei. Então pode pegar esse caminho. Mas por quê? Porque quem não sabe para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então não pode ser qualquer coisa. Por exemplo, esse canal aqui é um programa que a gente faz intencionalmente para ajudar instituições sem fins lucrativos no Brasil inteiro, a gente divulga isso no Brasil inteiro, que querem achar um modelo de sustentabilidade. Então a gente aqui vai falar de temas ligados, direto ou indiretamente, à sustentabilidade financeira das instituições sem fins lucrativos. E para quem está nos assistindo, que já chegou essa pergunta para a gente nas redes sociais, que não sabe bem o que é a sustentabilidade financeira, é como é que faz para você conseguir arrecadar dinheiro suficiente para pagar as contas da sua instituição no final do mês. Repito, é você conseguir um modelo de financiamento que vai gerar uma receita, se possível recorrente, que o ideal é isso, todo mês, a despesa vem todo mês, para você pagar as contas, para suas contas ficarem em dia, todo mês. É isso que é a sustentabilidade financeira. Então, o conteúdo tem que ser com intenção. A gente, antes de sentar aqui, e a gente estava conversando antes de gravar, falar sobre isso, a gente pensa em cada tema. A gente escolhe cada tema com muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem uma intenção. A intenção é que a nossa audiência, quem assiste esse podcast, ao final desse processo de assistir cada podcast, vai tirando uma sacada, tirando uma ideia, tendo uma luz, encontrando um caminho para ele sair do ponto A, onde ele não consegue pagar as contas dele, aí ele chega no ponto B, que é onde ele consegue pagar as contas dele. Essa é a nossa missão com esse canal, com esse... Então não é qualquer conteúdo. E aí, essa questão da qualidade. A gente grava esse podcast, normalmente conteúdos que duram em torno de meia hora. Por quê? Porque a gente quer dar
profundidade no assunto. Um monte de coisa, um monte de nuance, tratar todas. Exatamente. Né? Sabe por quê? Porque não necessariamente construir esse modelo de sustentabilidade é algo difícil. Pode ser algo muito simples, mas não é fácil. Entendeu? Pode ser algo que está ali, é o que você faz todo dia. Por exemplo, aqui, o exemplo que a gente estava dando da instituição que trabalha com pessoas com deficiência. Uhum. Às vezes é mostrar o que a instituição faz e como ela lida com os casos, com as crianças todo dia, com os jovens todo dia. Eu sei que tem questões de confidencialidade, eu sei que tem questões de sigilo, você não vai querer expor a criança, o adolescente, o jovem, mas tem como você fazer isso de forma que você agregue valor à sua audiência sem você expor a criança, adolescente ou jovem do outro lado. Que você entendeu? cuida. Então, eu acho sim que é muito importante hoje você usar as redes sociais para poder promover o trabalho que você faça, construir uma audiência e encontrar um modelo de financiamento. Entendeu? Um modelo que você entrega valor e recebe doações em troca. O desafio aqui que eu acho é como você vai, que tipo de valor você vai entregar para quem está te assistindo. E aí tem um detalhe que é muito importante, talvez seja o ouro para fechar esse podcast. Vamos lá. Pegando 2 exemplos, tá? O exemplo da instituição que trabalha com crianças, com animais abandonados, e o exemplo da instituição que trabalha com crianças e jovens com deficiência. O exemplo dos animais abandonados, tá? O caminho mais óbvio seria o seguinte, na minha concepção, você fazer campanhas para você conseguir adoções virtuais. Eu conheço instituição que faz campanha para adoção mesmo. Só que tem 2 tipos de situação que são complexas. Primeiro, tem animais que dificilmente vão ser adotados. Ou porque vão sair da instituição. Né? Dificilmente. Por quê? Porque ou já são animais mais idosos, ou são animais que têm problemas de saúde grave, deficiências mesmo e tudo mais. Segundo, porque tem muita gente que até simpatiza com o tema, é sensível ao tema, mas não tem condição de adotar. Às vezes porque onde mora não pode levar animal, coisa desse tipo. Então você pode criar um processo de adoção virtual. Você é sensível à causa, mas não tem condição, né, de adotar presencialmente, que é o ideal, a pessoa adotar o animal abandonado, dar carinho, dar alimentação, cuidado e tudo mais. Então você adota virtualmente como? Doa para a instituição um valor mensal de X reais que a gente vai cuidar desse animal para você. A gente vai dar carinho, a gente vai alimentar, a gente vai cuidar para você. Uhum. Em vez de ficar todo dia, gente, acabou a comida, gente, eu preciso de remédio, gente, tenho que... o aluguel venceu. Dá gente... vida aos personagens, o Bob, Isso. Vamos adotar o Bob. Então, beleza, as pessoas adotam o Bob. Tem um outro personagem, fulano. Adota esse cara. E aí, se essa instituição constrói uma grande audiência na rede social, se o que ela promove alcança uma grande audiência, ela pode, ao longo do tempo, ir acumulando. Porque se é uma assinatura, se é uma doação, que é uma recorrência, como eu falei, como é que a pessoa faria essa adoção virtual? É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Sim. Ela vai cair ela vai clicar num link, vai clicar num botão, vai para uma página criptografada, segura, e aí você vai botar lá, doar tantos reais, e a pessoa bota os dados do cartão, e aí todo mês a plataforma vai debitar do cartão da pessoa aquele valor, entendeu? E aí você vai fazendo todo mês, de 2 em 2 meses, uma campanha dessa e vai conseguindo novos doadores virtuais. Você começa com 10, daqui a pouco você vai estar com 50, com 100, daqui a pouco você está com 1.000, daqui a pouco você está com 10 mil, entendeu? Lembra que nós temos 140 milhões só no Facebook. Sim.
Entendeu? E aí também tem como você falou da credibilidade, da honestidade, prestar conta. Suponha que um bichinho desse seja adotado. Sim. E aí é hora da instituição falar, olha, Alexandre, você já pode parar de doar, nós não queríamos, não porque a gente precisa muito, mas você pode parar de doar porque o bichinho tal, ele foi adotado por uma família física, ou o bichinho tal faleceu, muito obrigado. Ou você pode fazer assim, pode fazer isso, com certeza, como você lembrou bem, ou você pode também, Diego, fazer o quê? Esse recurso, se você quiser, você pode continuar doando, porque chegaram mais esses outros animais. Aí vai de encontro exatamente com o segundo objetivo que você falou no podcast anterior. Tem que prestar conta, tem que ter honestidade. Tem. O processo, ainda mais porque a rede social tem uma coisa muito importante, que é o controle social. Sim. Então, assim, se você perder a credibilidade, o que você vai tomar de bomba na rede social, de hater, de pessoal vindo em cima para denunciar e tudo mais, acaba a instituição. Entendeu? Porque o principal ativo de qualquer instituição é credibilidade. A gente já falou isso em outro podcast. Então, eu acho sim. Agora, vamos lá só para eu chegar aqui no que eu quero falar. Sim. Vamos lá para o pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, a sugestão que eu fiz foi criar uma assinatura ou um grupo fechado de pessoas, de familiares, famílias, que vão estar recebendo conteúdo exclusivo, vão ter sessões ao vivo com uma especialista para orientação, pode ter aí a instituição ter uma psicóloga que pode fazer, hoje você consegue fazer encontros virtuais, e já tem vários serviços que o Conselho de Psicologia já até autoriza, tá? Para você poder fazer, você pode reunir dezenas ou centenas de pessoas numa sala virtual, onde a gente se vê, a gente pergunta, uma fala alguma coisa, outra pergunta, outra tira dúvida. Então você tem como fazer isso e entregar valor, ajudar as famílias de crianças, jovens, adolescentes com deficiência para cuidar. O que é importante ter a clareza aqui, que era o que eu falei que era o ouro. Tá? Atenção aí, galera. Quando você faz um processo como do animal, da adoção virtual, onde você está doando por conta de uma causa, você tem um nível de valor percebido, normalmente diferente quando você tem um outro programa que a instituição com pessoa com deficiência entrega um produto, entrega um serviço de apoio, de aconselhamento, de orientação, entendeu? Então tem um valor percebido maior. Por quê? Porque no caso do cãozinho, quem está doando está se sentindo bem com aquele gesto que está fazendo. Faz bem para a alma. Doar, gente, faz bem para a alma. Agora, na outro caso da pessoa com deficiência, além de fazer bem para a alma, eu estou sendo ajudado na prática. Sim. Porque eu tenho um filho aqui, autista, com síndrome de Down, isso, com outro tipo de deficiência, surda, mudo, que passa por todos esses dramas. Então eu estou tendo um tipo de retorno, um tipo de entrega, em que é outro nível. Então o valor percebido, e por isso as sugestões de doação pode ter um valor maior. Porque se eu começo com um cãozinho querendo começar doação a partir de R$20, 20, 50, R$100 por mês, pode ser que a pessoa fale, opa, cara, tá bom, gosto da causa, mas R$20 por mês vai pesar. Uhum. Se fosse R$5, eu até ajudaria. Agora, no caso de uma família que passa por esse desafio todo dia, com uma criança, com uma pessoa, com a situação, R$20 já passa a ser caramba, um valor... não faz falta para mim, eu vou ajudar aquela família porque precisa. Porque estou sendo muito... Não é porque precisa. Eu estou sendo atendido, eu estou sendo... eu estou recebendo em troca, eu estou sendo orientado, eu tenho um grupo de apoio, eu tenho encontro a ver com psicólogo, com não sei o quê. Então, assim,
Eu tenho uma dúvida, tem um grupo fechado do Facebook, aí eu mando minha dúvida para o Facebook, várias pessoas respondem. Se eu preciso fazer um desabafo, eu tenho um canal para eu fazer um desabafo, para eu poder, se precisar, chorar, um ombro amigo, entendeu? Então o valor percebido é muito maior. Então sempre que você puder construir um programa que entregue para a pessoa que vai doar um valor percebido maior, aumenta a sua possibilidade de sustentabilidade. Sustentabilidade. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Fica o nosso abraço. Muito obrigado pela audiência. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.